Muito bem. Então, resumindo a orientação, teremos aula dia sim, dia não, ok? Onde em um dia nós teremos a orientação teórico e prática para aplicação prática, e a partir do dia 20 e... Meu Deus, sumiu meu calendário aqui. Calendário. Achou. A partir do dia 20. Perdão, a partir do dia 3, tá? Porque se a gente começar já na segunda, não tem, praticamente não vai ter dúvida. Nós teremos 2 dias de aula só. Então, a partir do dia 3, daí um dia de encontro, tá? Onde nós temos a aula e a orientação. Um dia onde nós teremos o momento para tirar dúvidas. Reforçando, no dia de dúvidas, você pode trazer o seu filho, né? Para quem tem filhos e quiser que eu avalio a criança aqui, a gente faz uma avaliação, vou explicar a avaliação, mas você vai ter que estar se dispondo a liberar o direito de imagem da criança, porque outras pessoas vão assistir, ok? Então vai ser bem prático mesmo. Sobre certificado, que sempre é uma das maiores dúvidas, é um certificado validado, tá? A gente vai emitir o certificado, vai levar ali mais ou menos uns 10 dias após a conclusão para contabilizar a presença de todo mundo. É feito por inteligência artificial, não é feito manualmente mais isso, ok? Então, se você assistir, se você não assistir, gente, aí já vai ser um problema, né? Seu. Então, vamos supor que fechou lá, e eu digo isso porque tem gente que não tá aqui por certificado e tem gente que precisa do certificado, que é importante, eu sei, para a carreira, né? Eu sei que tudo isso conta. Aí vai estar lá no seu certificado que você assistiu das 360, você assistiu, poxa, contabilizou só 280 horas. Não vai dar o total, tá? Aí, gente, vai da tua participação, porque mesmo aqui já está contabilizando tua presença, ok? Aqui já está contabilizando tua presença. E para quem vai assistir gravado, que é a maioria que acaba assistindo a gravação, mesma coisa, tá? Assisti, coloquei a aula ali, assistiu 20 minutos. Vai contabilizar esse tempo para a emissão do certificado, que é automático. Ok, pessoal? Com assinatura, reconhecido, protocolado, bonitinho. Última orientação aqui. Sobre o certificado, por exemplo, você tem instituição que aceita 100%, que aceita integral. É muito difícil. A última prefeitura que eu trabalhei, que eu dei aula, nunca aceitou certificado integral. Tá? Então, tem prefeitura que aceita, tem escola particular que aceita, tem. Para quem é aluno de pedagogia, que eu vi que tem vários aqui. Aluno de pedagogia. Dificilmente o curso de graduação aceita integral. Então, das 360 horas, às vezes vai aceitar ali 200, 100, às vezes nem isso. Então, só reforçando isso, tá bom? Que a instituição para onde você vai direcionar esse certificado é ela que avalia a porcentagem que ela define, tá? E não a gente, tá bom? A gente entrega o certificado validado com a carga horária completa, que você aproveitou, e quem define a quantidade que vai absorver é a instituição, certo? Vamos lá então, começando, gente, hoje, como funciona? Boa noite, sei que vi mais algumas pessoas deram boa noite ali. Não, esse é a turma um ainda. O pessoal da turma um, não desliguei o pessoal da turma um. O pessoal da turma um pode ir embora. Vou desligar vocês aqui. É a mesma aula, gente. O pessoal da turma um pode ir embora, que é a mesma aula que vocês tiveram agora há pouco, o pessoal da turma 2 vai ter agora. Tá bem? Vocês estão dispensados aí. Vamos lá, então. Bom, boa noite, Natália. Vamos lá, ó. Como eu tenho, mais uma vez, pais, mães, professores, pessoas com mais conhecimento, menos, pessoas com zero conhecimento na área, e a proposta é que eu ensine a todos. Vamos partir do básico do básico do básico, ok? Básico do básico do básico. O processo onde eu ensino uma criança a ler e escrever é dividido em duas etapas. Em duas etapas: pré-alfabetização, alfabetização. Alguns já estão cansados de me ouvir falar isso, né? Porque eu repito e repito e repito e repito, certo? Só que isso é o básico. Então você que é pai, mãe, que, né, estudante de pedagogia, quem está começando, entenda isso. Ensinar a ler e escrever, esse processo ele tem algumas divisões. E a gente divide eles dessa forma para eu facilitar o que eu vou entregar para a criança em cada momento. Ok? O que eu vou entregar para essa criança em cada momento? Pessoal, o volume tá bom. Aqui para mim tá um pouco alto no meu retorno. Só me confirma. Se o volume estiver muito alto, vocês me avisem, tá?
Muito bem. Nós dividimos entre essas etapas para eu conseguir delimitar. Ok, obrigado, Débora. Para eu conseguir delimitar o que eu vou entregar para a criança. E essas duas etapas, outra observação, gente, anotem, porque como eu não vou tirar dúvida no dia, quanto tempo dura a aula, gente? 40 minutinhos. Eu já fiz essa experiência com aulas em 15 dias, ao invés de 30, com aulas de 2, 3 horas, o pessoal cansava, ficava muito chato, ficava maçante. Então, mesmo sendo bem prático, 40 minutinhos vai ser aqui, tá? Então, anotem, porque daí no dia da dúvida, vocês vêm com tudo anotadinho do que ficou em relação ao dia da aula, ok? Então nós dividimos esse processo onde nós ensinamos a criança a ler e escrever em duas partes para facilitar. A primeira parte hoje é aula de introdução, tá bom? Hoje é introdução. Introdução. A primeira parte, a primeira parte é a pré-alfabetização. A segunda parte é a alfabetização. Nós só vamos entrar no cronograma na próxima aula, tá bom? Hoje introdução. Aí na próxima aula nós entramos no cronograma de acordo com o que estava na apresentação para vocês, tá? Então hoje é só introdução, ok? Hoje é só introdução, até as 8h40. Aí na próxima aula, reforçando, último aviso, pessoal. Próxima aula é dia 24, ok? Dia 24 aula, dia 25 dúvidas, 26 aula, 26 dúvidas. Mas aí a gente manda o cronograma para vocês no WhatsApp também, tá bom? Podem ficar tranquilos. Mas hoje é a introdução, e aí dia 24 a gente entra no cronograma. Muito bem. Primeira etapa, pré-alfabetização. Segunda etapa, alfabetização. Qual é a idade que nós delimitamos esse processo? A pré-alfabetização inicia ali aos 3 aninhos e vai até os 5. E a alfabetização vai dos 6 aos 7. Professor, aos 3 aninhos não é muito cedo? Não, não é muito cedo e vocês vão entender por quê. Quem não entende ou quem fica na dúvida se é muito cedo ou não, vai terminar essa formação concordando comigo. Ou frustrado, né? Depende. Ou vai ficar frustrado. Primeiro, do 0 até os 3 aninhos, o que a gente faz com a criança? Do 0 aos 3 aninhos, pessoal, a criança tem que brincar, tem que desenvolver noção de rotina, coordenação motora ampla, fina, vai cair, vai mexer, vai recortar papel, vai pintar, vai ter muito contato com a família, vai fazer de tudo que é possível. Ou se a criança está na escola, o professor vai estimular muito essa criança. Então, dos 3 aos 5 aninhos, é higiene básica, noções de disciplina, hierarquia, respeito, ok? Do 0 aos 3 é disso que eu preciso. Porque seja em casa ou seja na escola, do 0, quando chegar na escola, aos 3 aninhos, tudo começa a ficar um pouco mais sistematizado. Então, se essa criança não tem hora para dormir, hora para comer, hora para acordar, se essa criança ela não tem organização mínima, se ela não brincou, se ela ficou o tempo todo no celular, só movimentou os polegares, como que vai estar a coordenação motora dela para ela fazer, né, para ela pintar, para ela como? Como que vai estar a coordenação motora dessa criança? Tá? Porque até para eu iniciar a escrita, pessoal, nós vamos ter uma aula só de escrita, de coordenação motora ampla, fina, movimento do movimento, musculatura do antebraço. Vai ter uma aula só para isso. Até para isso, essa criança tem que ter brincado muito antes. Tem que ter brincado muito. Então, do 0 aos 3 aninhos de idade, é essencial, seja na escola ou com a família, que essa criança tenha sido muito estimulada e tenha desenvolvido a noção de rotina. Rotina. Por isso eu sempre digo, a criança mais preparada ali para o primeiro aninho, é onde infelizmente, né, no sistema de ensino a gente só começa no primeiro aninho a alfabetizar de maneira bem sistemática. A mais preparada não é a que frequentou a educação infantil, a pré-escola. É a que foi bem estimulada, seja em casa ou na escola, tá? Particularmente do 0 ao 6, né? Vocês estão aqui, acredito que já entendem a minha visão sobre isso, minha visão teórica sobre isso. Aonde a criança teria que estar do 0 aos 6 anos de idade? Para mim. Aonde? Tá? Aonde que a criança teria que estar? Teria que estar em casa. Essa é a minha visão. Tem que estar em casa. Do 0 aos 6 anos, a criança tem que estar em casa. Não pode estar, tudo bem, gente, faz parte. Cada um tem uma realidade, tá? Tá tudo bem.
Mas do 0 aos 6 anos, a criança que passa mais tempo com as famílias, e eu vou deixar toda a bibliografia de referência que eu vou utilizar dentro dessa formação a partir da próxima aula para vocês, para quem quiser se aprofundar, ok? Do 0 aos 6 anos, a criança que passa mais tempo com a família, ela desenvolve mais estabilidade emocional, tá? Ela desenvolve mais estabilidade emocional. A criança que mais tem capacidade de socializar não é a criança que foi jogada na creche desde os 4 meses. É a criança que tem, neurologicamente falando, a sua estima mais fortalecida. E qual que é a primeira instituição que fortalece a estima da criança? É a família. Com os elogios, tá? Com todo esse apego, com todo o carinho, com todo o amor. Não que o professor não possa fazer isso, mas numa sala de aula com 20, 30 crianças é difícil. Fica falho. Não é obrigação do professor isso, gente. Perfeito, se a casa fornecer esses estímulos. Então eu sempre digo assim: é importante que esteja em casa desde que a família tenha a compreensão da obrigação pedagógica que tem com essa criança. Senão a gente cai no quê? No abandono intelectual. Abandono intelectual é crime, ok? Abandono intelectual é crime. Então, se a família não sabe o que fazer, se a criança vai chegar toda bagunçada depois na escola, manda pra escola de uma vez, porque daí realmente está prejudicando a criança. Por isso, eu digo, mãe, não sabe nada, a família tá perdida, vamos aprender, pontos. E as mães que estão aqui para isso, né? Essa é a questão, porque senão você vai prejudicar e muito a criança, ok? Vai prejudicar e muito essa criança. Então, do 0 aos 3 aninhos, noções básicas de higiene, rotina, disciplina, organização, alimentação, ponto. Aos 3 aninhos, nós começamos a pré-alfabetização. Dos 3 aos 5, o que nós ensinamos? Que vocês vão aprender passo a passo comigo aqui, cada um desses itens ao longo do nosso cronograma. O que nós ensinamos? Nós começamos a trabalhar a consciência fonológica. Tem gente que diz assim, nossa, que absurdo. Vai ler a Magda Soares, para quem é da área, para ver o que ela fala sobre trabalhar a consciência fonológica aos 3 anos. Mas aos 3 anos de idade, eu vou pegar um texto e eu vou colocar para a criança, para trabalhar a consciência de rima, gente, eu vou mostrar isso, para fazer isso com a criança? Não vou, gente, pelo amor de Deus. Então, o que eu vou fazer? A criança vai ouvir um poema, ela vai ouvir música, ela vai ouvir a contação de história. Você já começou. Se você já está colocando música, se você já está contando histórias, ou colocando histórias para essa criança ouvir, se você já está lendo poemas, você já começou a pré-alfabetização dela. Agora, é lógico, você tem que aprender a sistematizar isso. Não é só jogar aí, tá bom, a criança está ouvindo. Então, calma. Tem um passo a passo, que é o que vocês vão aprender aqui, mas é dessa forma que nós iniciamos o que a gente chama de pré-alfabetização. É dessa forma. Até porque tem muitas crianças aos 3 aninhos de idade que não têm a oralidade totalmente desenvolvida. Então não dá para ser diferente disso. As atividades são orais, são 100% orais. Você não vai sentar uma criança de 3 aninhos de idade, não vai sentar uma criança de 3 aninhos de idade, gente, e dar um papelzinho, a não ser que seja para pintar, né? Aí sim, para contornar, para fazer traço, isso ok, nós vamos chegar lá. Mas você não vai fazer isso. Você não vai, né, pela grifar, finalzinho de frase, se tem rima. Não tem como. Isso é impossível. A não ser que seja uma criança superdotada. A não ser que seja uma criança superdotada, daí é diferente. Mas eu tô falando de atividades orais. Orais. Então, entendem que é totalmente possível eu iniciar aos 3 aninhos com atividades orais e visuais com essa criança, estimulando ela de maneira muito encantante, de maneira a apaixonar ela pelo processo. Infelizmente a gente tem, né, algumas creches, algumas instituições de educação infantil ainda fazem dessa maneira mais antiga e a criança senta. E não estão julgando um professor ou outro, uma professora ou outra, mas não tem outro jeito muitas vezes, né? A professora às vezes é obrigada porque tem que cumprir um cronograma. A criança passa a maior parte do tempo sentada do que realmente sendo estimulada. E isso, na educação infantil, devia ser um crime, devia ser proibido, tá? Porque daí eu tô tirando aquilo que é o principal do processo da educação infantil, da pré-escola, que é o estímulo motor, o estímulo auditivo, visual. E esse é o principal. O que eu quero que vocês entendam aqui é, dos 3 aos 5 aninhos de idade, você consegue fazer o que a gente chama de pré-alfabetização com perfeição somente dessa forma. Com atividades orais, com atividades visuais, com estímulo motor,
E você vai trabalhar a consciência fonêmica, a consciência fonológica. O que que essa criança tem que aprender? Para quem chegou depois, hoje é a introdução, tá bom? Nós vamos abordar cada um dos pontos do nosso cronograma a partir do dia 24. O que que a criança tem que aprender dos 3 aos 5 aninhos? Tá? Dos 3 aos 5 aninhos. Então eu vou começar aos 3 aninhos, ela vai começar de imediato, né? Música e contação de histórias é desde que essa criança está na barriga. Desde que ela tá no útero, essa criança tem que estar ouvindo música, contando história, o pai tá conversando, a mãe tá conversando. Isso é importante. Tá? E eu vou deixar nas referências bibliográficas para vocês também pesquisas que mostram, que hoje é quase que senso comum, que a criança escuta, ela sente a presença, o carinho. Já viram aqueles vídeos que a criança nasce, aí ela escuta a voz do pai que tá ali pertinho também, da mãe, e se acalma, porque é aquela voz que ela reconheceu no útero. Então isso é muito comum, tem muito vídeo mostrando isso hoje, porque a criança realmente está percebendo. Tanto pro lado positivo quanto negativo, tá? Quando, né, tem brincadeiras cantadas, isso mesmo, tem isso. Quando tem um ambiente positivo, essa criança vai sentir, quando o ambiente está negativo, ela também vai sentir. Então isso vai, ao longo de todo o processo de alfabetização, isso tem que ser, nossa, muito, muito, tem que ser assim muito intenso. Contação de histórias, músicas, brincadeiras, estímulos neurológicos que vêm, que partam de, que sejam absorvidos por todos os sentidos dessa criança, tá? Então, ponto. Ela começa a aprender, aí de maneira sistematizada, aos 3 aninhos, os sons das letras e as letras, tá? Os sons das letras e as letras. Como? Com o alfabeto fônico, sempre, sempre mostrando junto a letra e o som da letra. A letra e o som da letra. Então, o nome, a imagem, a grafia e o seu som. Para que a criança estabeleça a relação grafofonêmica. Grafo de grafia, né? Fonêmica de som. Então, grafofonêmica. Ela vai ver a letra, vai ouvir o sonzinho. Se ela vê a letra, ela tem que saber pronunciar o som. E se ela ouvir o som, ela tem que saber dizer que letra que é. E ela tem que pensar na imagem daquela letra. Ok, pessoal? Tá? E aí, a partir desse momento, quais letras eu ensino para essa criança? Quais letras? Gente, a gente começa. Depois a gente vai ter uma ordem certinha, tá bom? Dentro do cronograma, a gente começa eu mostro qual é a ordem das letras. Então, primeiro as vogais, tá? As consoantes mais fáceis. Então, por exemplo, nós vamos começar só com as vogais. Às vezes, você vai passar ali, poxa, um mês mostrando o sonzinho das vogais para criança, aos 3 aninhos. Olha, esse é o sonzinho tal. Ah, uma observação. Se essa criança já tiver com a oralidade desenvolvida. Criança sem oralidade, não dá, tá bom, gente? Então essa é uma observação. Para professores que estão aí em sala de aula. Criança aos 3 aninhos. Se metade da tua turma não tá com a oralidade desenvolvida, não consegue. Dificilmente nessa idade as crianças não conseguem pronunciar as vogais, tá? Isso, Alcione, aos 3 aninhos. Eu vou explicar o processo bem passo a passo ao longo do cronograma, tá? Mas eu tô falando de, gente, 3 a 5 minutinhos por dia que você vai estimular a oralidade dessa criança. Se você, por exemplo, levar uma criança de 3 anos na fono, eu acho um erro, tá? Mas vamos supor, você leva a criança na fono porque ela não tá falando bem ainda. O que a fono vai fazer? Ela vai fazer estímulos de desenvolvimento fonético, que é o que você vai fazer em sala de aula. Entende? É basicamente isso. Então, quando eu digo de ensinar letra e som, relação grafofonêmica, gente, é coisa de 5 minutinhos no máximo com essa criança, brincando. É o alfabeto fônico que vai estar na parede, ou uma imagem, ou um card, tem que ser físico, tem que ser muito visual, tem que estar no ambiente dessa criança, que você vai mostrar e perguntar. E você vai ver, e é lógico que você vai ficar feliz e vai comemorar com ela quando ela lembrar, tá? E ela vai ver na rua e vai falar, aquele ali é o A, e você vai reforçar com ela, e vai ficar feliz e vai demonstrar tudo isso. Vai reforçando positivamente esse desenvolvimento dela, ok? Mas isso é muito simples. Então, eu entendo que para alguns professores que não tiveram assim essa. Eu falo porque eu também não tive, tá bom, gente? Na minha formação, essa visão. Se eu pegar e falar para minha professora de didática, de prática de ensino, de alfabetização da universidade, que hoje a gente trabalha com método fônico, e o método fônico traz essa perspectiva, nossa, vai dizer que eu tô.
adiantando o processo, que eu tenho que esperar maturar o cérebro da criança, que ela não tá pronta. Desculpa. E essa mesma professora vai dizer que tem que iniciar a alfabetização com letra cursiva, tá? A mesma professora que diz que o cérebro não tá maturado o suficiente vai dizer para iniciar com letra cursiva. Já nós chegamos lá, tá? Já nós chegamos lá, tá? Isso, não, os dois, tá? Os três, né? O nome da letra, ok? O nome da letra, o símbolo e o som. Porque assim, nunca, eu jamais vou apresentar dentro do método fônico, jamais, eu jamais, anotem isso. Você jamais ensina uma letra sem ensinar o seu nome e o seu som. Então, grafia, nome e som. Grafia, nome e som. Sempre, eu jamais separo esses dois. Vou até colocar aqui hoje para vocês, ó, um erro que nós cometemos aqui em casa. Aqui em casa não sou eu que alfabetizo as crianças, vocês sabem disso, né? Não sabem, né? Acho que eu nunca falei disso. Não sou eu que alfabetizo minhas crianças. Quem alfabetiza minhas crianças é uma esteticista. É a Juliana, minha esposa, que alfabetiza as crianças. Então, a Juliana, tudo que eu ensino pra vocês, eu ensinei pra elas. A Juliana fez todos os meus cursos, ela participou de muito da construção de alguns dos meus materiais, tá? Então, eu ensino pra Juliana e a Juliana, eu sou o coordenador pedagógico, tá bom, gente? Eu só fico na, né? E a Juliana vai pra prática com as crianças, ok? E o Aquiles tá lendo, ele começou a ler ao final dos 3 aninhos ali. E, gente, mais uma vez, nós nunca passamos mais do que 5 minutos por dia. Nunca, ele nunca teve um estímulo e outra, nunca pegou num papel pra fazer uma atividade, nunca passou mais do que 5 minutos por dia, dos 3 aos 4 aninhos, ele acabou de fazer 4, né? Nunca. Fazendo um estímulo oral, nunca. E terminou os 3 aninhos lendo. Antes de completar 4, ele estava lendo. Ele tem prazer, ele gosta, ele já procura, ou agora com 4, né, 4 e 2 meses, ele já procura as palavrinhas na rua, não, entende? E é uma criança normal, não tem nada de anormal nisso, é uma criança normal. E nem foi todo dia. Se eu falar que foi todo dia, ainda é mentira, tá? É mentira. Quem tem mais de 2 filhos sabe a correria que é, sabe que se eu falar que foi todo dia, eu vou estar mentindo. Não foi todo dia. Então, quando eu digo para vocês que quando eu digo para vocês que é possível, é não só o que eu fiz com os meus alunos em sala de aula, tá? Mas é o que eu faço em casa. E na verdade, quem tá fazendo é a Juliana e ela nem é especialista, ela tá fazendo com a orientação, com o mesmo tipo de orientação que eu entrego para vocês. OK? Muito bem. Aí, então, dos 3 aos 5. Então, fonemas, isso vai ter dentro do cronograma tem uma aula só para isso. Que letra, que ordem, quanto tempo cada letra, tá? Tudo isso é muito importante. Vai variar de criança para criança? Vai. Tem criança que vai um pouco mais rápido, criança que vai um pouco mais devagar. Se você está fazendo em casa, é mais fácil, tá? Mais fácil. O professor em sala de aula sabe que o desafio é outro. Dependendo da quantidade de crianças em sala, é mais desafiador ainda, ok? Por isso que é mais necessário ainda o domínio do método, ok? Muito bem. Quando que eu começo o traçado da letra? O traçado da letra. Eu começo, vamos lá. Quando que eu começo a ensinar a criança a escrever e quando eu começo a ensinar a escrever em caixa alta e quando eu começo na cursiva? Primeiro, para quem conhece, para quem é da área, né? Se você é montessoriano, ou seja, se você leu muito Montessori, se Montessori fez muito parte da tua formação, talvez você entenda que não, eu quero que a criança tem que começar a escrever já na letra cursiva. E tem um grande problema nessa afirmação. Por quê? Quando eu vou começar a ensinar a criança a escrever, primeiro, ela tem que estar com a coordenação motora fina pronta. Concordam comigo? A letra cursiva tem que estar estimulada. Totalmente pronta 100% ela não vai estar, porque ela vai estar desenvolvendo ao longo do processo. Por isso que do 0 aos 3 anos, a criança tem que brincar, cair, correr, estimular, fazer bolinha, fazer movimento fino, grosso. Essa criança tem que ser estimulada. Aí eu começo aos 3 aninhos a fazer atividades sistemáticas, que vocês vão aprender aqui também. É bem simples. Para estimular o traçado. É a letra já? Não, a gente não vai direto para a letra. Mas aos 3 anos eu vou trabalhar o traçado no desenho, você trabalha o traçado, no contorno, na pintura. Gente, de muitas formas. Mas aí eu tenho um material específico, até porque eu tive que desenvolver para a sala de aula, para o traçado da letra. Então tem
acho que 4 ou 5 apostilas que a gente trabalha antes de eu dar a caixa alta, preparando essa criança para daí começar a letra, tá? E por que nós ensinamos a caixa alta e não a cursiva primeiro? Por quê? A escrita, ela só se justifica para eu começar a escrever, a registrar, né? Só registro aquilo que eu já leio. Se eu não leio nada, para que eu vou escrever? Se a criança não lê nada, gente, ela precisa escrever? Ela não precisa. E olha, eu sei que muitos aqui vão ter divergência em relação a isso. A única coisa que eu peço, estando na minha formação, aprendam o que eu estou ensinando, tá? Aprendam o que eu estou ensinando. Coloquem, questionem, podem, né? No dia das dúvidas vocês podem questionar. Eu só não vou abrir hoje, por exemplo, nos dias de aula, porque senão a aula não rende. E aí no dia da dúvida, professor, mas eu aprendi assim, mas a autora tal diz isso. Aí você pode vir. Aí a gente discute. Aí a gente se quebra aqui até meia-noite, tá bom? Mas aprendam o que eu estou ensinando, porque se ficar com a oposição, você não vai aprender, não vai entender e vai permanecer na mesma. Então a escrita só existe para eu registrar o que eu já leio. No nosso cérebro, antes de registrar, ele só consegue reescrever o que ele lê, o que ele entende. O cérebro não processa aquilo que ele não entende. Não tem como. Não tem como. Tá? Então eu começo a mostrar as letras para a criança, depois de treinar o traçado, a dar as letrinhas, quando essa criança começou a fazer as primeiras decodificações simples. Então, olha só, ela dominou todo o alfabeto fônico, tá? E ela começou a saber que o B, o B com A faz ba, que o L, mas o A faz lá. Ela começou a fazer as primeiras decodificações simples. Ela não entende tudo ainda, mas ela já sabe todos os fonemas. A relação grafofonêmica, que é a capacidade dela de cruzar imagem e som, já está afiada. Aí você pode começar a fazer o traçado, a começar a ensinar a trabalhar a caixa alta. Porque daí tem sentido. Ela vai começar a registrar algo que já existe no cérebro dela. O cérebro dela está pronto para isso. E quando que eu introduzo a letra cursiva? Veja bem, assim como a gente só escreve para registrar aquilo que eu já leio, eu só vou começar a escrever. Eu começo a escrever com a caixa alta, porque no começo eu começo a escrever. No começo eu começo, é legal, né? No começo a gente escreve, a gente lê devagar. Se eu leio devagar, eu preciso de uma letra, de uma grafia que me permita registrar devagar. Qual letra que é pra gente escrever devagar? A caixa alta ou a cursiva? Qual letra ela é desenvolvida para uma escrita lenta? A caixa alta, ok? Então, professor, mas Montessori, a orientação montessoriana é iniciar com a letra cursiva. E ela tem uma justificativa para isso. Mas a Montessori, que é uma grande pesquisadora, autora e é base para boa parte dos meus materiais, livros e pesquisas, ela produziu até a década de 1940. Entende? A neurociência evoluiu tanto, mas tanto. Na década de 600 já tinha derrubado até essa tese dela. Mas a neurociência evoluiu tanto de lá para cá. Pensem comigo. Muito do que ela ensinou é válido até hoje. Mas a parte da coordenação motora e não era a especialidade dela. Neurociência não era a especialidade dela. Apesar de ser muito bem formada nessa área. Ela evoluiu demais. Eu tenho certeza que Montessori não teria a mesma afirmação hoje. Com as mesmas pesquisas que nós temos acesso hoje, ela não tinha lá no passado. A letra cursiva, então, ela serve para eu registrar mais rápido aquilo que eu já leio mais rápido. Tenta ler devagar e copiar rápido, tá? Tenta ler devagar e copiar rápido. Tenta. Tenta. Tenta ler ou o contrário, ler rápido e copiar devagar. Então o cérebro, ele precisa acompanhar isso. A coordenação, quando você vai escrever, tem uma aula que vai ser muito bacana, que isso vai ficar muito claro para vocês ao longo da formação. Onde eu vou trabalhar a coordenação entre olho e mão. Tá? Para a criança escrever, a criança tem que ser capaz de lembrar dos fonemas, pensar nos fonemas, decodificar eles, olhar para a folha, olhar para o lápis, entender que eu escrevo da esquerda para a direita, de cima para baixo, coordenar tudo isso numa fração de segundos, tem que ser automático. Por isso que a alfabetização não pode ser com base em pista visual.
Não pode ser associando imagem com palavra, porque daí, senão o cérebro não vai associar automaticamente. Ele vai estar sempre esperando uma pista visual, tá? Entendem? Então, eu preciso. Exatamente, ó, perfeito. Dentro do método fônico, tudo. Primeiro, o ensino todo tem que ser explícito. Eu não fico esperando a criança adivinhar nada. Ensina. Ah, a criança demorou. Ensina. Diga pra ela. Professor, a mãe em casa, a gente não tá aqui pra esconder a informação da criança. Ah, deixa eu ver agora se ela sabe, deixa eu esconder. Não, gente, a gente tá aqui pra ensinar. Ela não lembra, não sabe? Ensina. E tudo tem que ser do mais simples pro mais complexo. Do menor pro maior. Por isso que a gente parte da menor unidade sonora pra maior unidade sonora. Do menor sonzinho que representa a nossa língua pros maiores sons. Tudo tem que ser construído, ok? Então, eu começo primeiro com a caixa alta, a criança começou a fazer as primeiras decodificações. A criança começou a ler rápido, ela começou a ler mais rápido, ela vai estar pronta para ser introduzida na letra cursiva. Agora, qual que é um dos problemas que nós estamos tendo hoje, principalmente dentro das escolas, mesmo com crianças que já estão lendo mais rápido, tá? Mesmo com crianças que já estão lendo mais rápido. A criança está lendo rápido, mas a coordenação motora dela não foi desenvolvida. Quem sabe me dizer por quê que isso está acontecendo? Por que hoje nós temos crianças que estão prontas para ler, estão lendo rápido, estão lendo bem, tem criança que está lendo bem, mas a coordenação motora dela não avançou. Eu tenho crianças de 8 anos com coordenação de 4. Desenvolveu só polegar. Exatamente. O celular e a falta de estímulos adequados do 0 aos 3. Tá? É o que há de pior pra você fazer com uma criança. Quando eu sou. Por exemplo, quem me acompanha sabe, eu sou muito chato e eu provoco mesmo no Instagram pra 0 telas e isso. E o pessoal diz que não, algumas pessoas dizem que não acreditam, né? Que meus filhos não têm acesso a telas. Não tem, gente. Nem TV eu tenho em casa. E não é por eles. A gente perdeu o interesse antes deles nascerem, a gente perdeu o interesse. Foi algo que eu e minha esposa, a gente, né, colocou aqui entre nós e nós não temos. Ok? E pra gente é fácil, mano. Eles não têm saudade do que nunca tiveram, gente. Dá pra você sentir saudade de uma coisa que você nunca teve? Ele nunca viu, ele não sabe que é um. Ele nunca me pediu porque eu nunca dei. Então é fácil, é difícil quando você já deu, aí é mais difícil tirar mesmo. Mas isso é um dos piores. Como é que eu posso dizer? Vícios que eu posso. É um dos piores vícios da humanidade hoje. Tá? Exatamente, não convive num grupo que utiliza, porque é mais difícil. É mais difícil. O que acontece vez ou outra aqui no condomínio do parquinho, quando eles vão pro condomínio que tem outras crianças, é, que às vezes tá mexendo alguma coisa assim, pergunta o que que é, daí a gente explica e tudo mais, mas daí logo já, né, esquece. A gente leva muito eles no clube, na piscina, às vezes tem lá criança. Eu acho absurdo. Às vezes a gente vai no clube nos lugares, você tem lá na piscina e todo mundo ali, ó, com o celular na piscina, gente. Gente, eu trabalho com celular. Eu ganho dinheiro com as telas, tá aqui, ó. Eu não tem como, eu dependo disso. E eu não passo mais que 2 horas e meia, porque se deixar, eu sou viciado. Se deixar, eu fico o dia inteiro. Então eu tenho que desligar, eu tenho que me obrigar, entendeu? Então eu sei, eu sou adulto, e eu sei que isso faz mal pra mim se eu deixar. Como que eu vou permitir que a criança faça isso? Exatamente, Débora. Como que eu posso permitir, então? Pega tudo isso que eu tô falando nessa aula de introdução, a gente já tá encerrando, tá bom, pessoal? Já vou fazer um resumão aqui pra quem chegou depois. Pega tudo isso aqui que eu tô falando e desconsidera tudo. Se a tua criança tá usando telas, vai ser tudo diferente. Por que vai ser diferente? Porque o tempo de atenção dela vai ser menor, a capacidade de concentração vai ser menor, vai ser mais difícil. Professor, eu tenho equilíbrio em casa. Ok. Usa pouquinho. Ok. E por que que eu não dou pros meus filhos? Porque eu não confio em mim, tá? Eu não confio em mim. Eu sei que se eu der esse pouquinho, aí ele fica quietinho, eu vou querer dar mais um pouquinho e mais um pouquinho. Eu sei. Eu me conheço. Eu me conheço. Eu sei que se aqui a gente liberar um pouquinho, esse pouquinho já já vira um pocão. Eu tenho certeza, eu tenho. Então, se você confia em você o suficiente pra saber que não vai ser chantageado, que você não vai cair na barganha com a criança, ótimo. Eu sei que eu não confio em mim e no sentido de que eu erro, eu sou falho. Então eu evito pra não ter. Quando que o meu filho é o que eu recomendo?
Para quem tá usando, ou tire e deixa zero, ou limita assim o menor tempo possível, tá, pessoal? O que, que eu recomendo? Quando que os meus filhos vão ter acesso à tela? Quando? Quando estiverem alfabetizados. Totalmente. Aí eles vão poder ter acesso a telas. Quando, pelo menos até os 6 anos, eu tiver tido tempo suficiente para impregnar os valores que eu tenho neles. Ok? Porque não adianta, a criança que tem um celular na mão, ela vai perder a inocência dela muito mais rápido do que a criança que não tem. O Neil Postman, que é um sociólogo norte-americano, falecido já, ele explica isso de maneira muito. Como é que eu posso? É a melhor maneira que eu já vi alguém explicar. Sobre quando que acaba a infância e quando que inicia a vida adulta. Você vê criança, hoje é muito difícil, né? Eu com 14 anos brincava de carrinho, gente. Você vê alguma criança hoje brincando de carrinho com 14 anos? Não, né? Tá namorando. Algumas crianças dessa idade, adolescentes, têm vida sexual ativa. O que pra mim é um absurdo. O que delimita o rompimento da infância e a entrada desse indivíduo na vida adulta é a inocência. E quando que a gente rompe essa inocência? Com informação. A diferença entre um adulto e uma criança é o quanto de informação esse indivíduo tem. Você pega realidades muito sofridas, tanto material, intelectual, não importa. A criança já viu tanta coisa que você olha no olho daquela criança, você não vê uma criança. Percebem isso? Peguem vídeos no. Você não vê. Pega uma realidade sofrida, você olha para uma criança de uma realidade mais sofrida, mais vulnerável, e você não vê uma criança, você vê o olhar de dor. Você vê por quê? A inocência já foi embora. Ela já viu tanta coisa que aquela inocência já se foi. E com o celular, com a televisão, eu tô dando o que para minha criança? Informação. É isso que eu tô dando para ela. Então o problema das telas, né, acredite, meus filhos, eu não quero que eles vão para a universidade. Se quiser ir, pode ir. Mas eu vou ensinar a estudar, a se desenvolver intelectualmente fora dos ambientes. Se quiser ir, vai poder ir, vai ter meu incentivo, claro. Mas o mundo é tecnológico. Eu vou querer fazer com que eles aprendam. Eu vou ensinar eles a aprender a viver da tecnologia como eu vivo. Hoje quem não faz, que não faz isso tá perdido pro futuro, tá? Mas eles é que vão decidir isso depois. Eu vou ensinar o que eu preciso ensinar e depois a decisão é deles. No entanto, eu preciso delimitar um tempo, um período onde ele não vai ter acesso a isso, para que o básico da formação intelectual e moral esteja estabelecida neles. Aí sim eles vão ter acesso. Resumindo pra gente finalizar, pessoal. Hoje o primeiro dia foi uma aula bem de introdução, tá? Nós vamos entrar no cronograma no dia 24. Nós teremos aula dia sim, dia não. Vou mandar o cronograma para vocês no WhatsApp, tá bem? Vocês vão receber aquele cronogramazinho que estava lá na página no WhatsApp. No dia 24 nós temos o próximo encontro. E aí num dia nós temos aula, no outro nós temos, eu vou estar aqui ao vivo e vem quem quiser para tirar dúvidas, tá? Daí eu vou juntar as três turmas. Aí quem quiser tirar dúvida. Ah, professor, aí você vai anotando. Da aula anterior você anota. Pode questionar, pode discordar. Gente, tudo. Eu quero que vocês aprendam, por favor. Então, dia 24, aula. Dia 25, dúvidas. 26, aula. 27, dúvidas. 28, aula. Entenderam, né? Sábado e domingo não temos encontro. Ok? Não temos encontro. A turma 3 vai ter um encontro em um dos sábados porque ficou meio apertado o cronograma, mas vocês não. Outra questão. Eu vou sortear para cada uma das turmas uma tela do som das letras, tá? Vocês já viram a tela? Já viram a tela? A tela é um material que eu desenvolvi. Depois eu vou mandar o link dela. Para o processo de alfabetização. Para trabalhar com crianças que ou já têm acesso a telas e a mãe quer diminuir, ela é um paliativo, é um meio termo. Tá? Baixo estímulo visual, de luz, de áudio, focado só em atividades, sem acesso à internet, que é para limitar totalmente. É só para atividades de consciência fonológica e fonêmica. Acho que eu tenho alguma aqui. Ah, não tenho. Tem uma caixa, mas está sem. Mas eu vou sortear para vocês, tá bom? E aí depois eu vou explicar isso também. Aí tem que participar das aulas para entender como que vai ser esse sorteio, tá? Mas vou sortear para cada uma das turmas também alguns materiais para vocês utilizarem e aplicarem. Nosso próximo encontro, então, é dia 24. Essa aula aqui, ela já todo dia a gente tem aula à noite. No dia seguinte, às 10 da manhã, a aula já está na plataforma da Hotmart.
Não é por esse mesmo link que você entrou hoje que você vai ver a gravação. Esse link de hoje é aula pelo Zoom, ok? A gravação vai ficar lá na plataforma da Hotmart que vocês já têm acesso. Se tiverem dificuldade, a gente ajuda depois, tá? Vai ficar lá. Esse mesmo link pelo qual você entrou hoje vai ser o link por onde você vai entrar em todas as aulas. Então salva esse link e eu inicio pontualmente às 8, pessoal. Todo dia às 8. Se só tiver eu vou iniciar. E aí você vai pegar a gravação depois. Por quê? Porque eu tenho mais uma turma daqui a pouco, tá bom? Então eu não posso atrasar mesmo, tá? Então eu tenho uma turma às 7, tem às 8, tem às 9. Outra coisa, por favor, anotem todas as dúvidas. Não fica sem saber. Não deixa que isso aqui seja mais um curso no monte que você já deve ter feito por aí. Não deixa. Não deixa. E o sorteio da tela e dos materiais que eu vou fazer vai ser, tá? Isso, sempre às 8, ok? Sempre às 8 as aulas. Sempre às 8. Não deixa. Me perdi aqui agora. Fui ler o comentário e me perdi. O que eu tava falando antes? Oh, meu Deus. Vou aqui. Tá. Não deixa dúvida, não deixa nada passar, por quê? O sorteio dos materiais vai ser com base nos relatos. Ao final, quem me deixar um relato, eu vou pedir, ó, gente, quero relatos em vídeo. Ou criticando, ou falando, não gostei, foi muito bom, foi a melhor formação que eu fiz. Eu vou escolher os melhores relatos e eu vou dar de presente para essas pessoas os meus materiais. Só a tela custa R$ 600, tá? Só essa tela. Então eu quero realmente dar um material de qualidade para vocês. Outra coisa importante. Não deixem de anotar e de tirar as dúvidas para aprender realmente, porque assim, vou ser bem direto, tá? Só tem adultos aqui. Eu tô ganhando com as 3 turmas, eu vou tirar aqui líquido R$ 86 mil para dar aula para vocês, descontado impostos e taxas e funcionário, e equipe e tudo. Sabe aquela clássica fala do professor de ensino médio? Ó, eu tô ganhando pra estar aqui, hein? Se você viesse aprender ou se eu não aprender, tô ganhando pra estar aqui. Ganhando bem, hein? Tô ganhando muito bem, tá? Com 3 turminhas que eu organizei, turmas pequenas. E eu organizei turmas pequenas pra eu dar atenção pra vocês. Então, por favor, eu sei que, né, na rotina às vezes não é fácil, é puxado, mas por favor, não fiquem com dúvidas. Eu quero entregar o meu melhor pra vocês. E por último, alguém aqui tá aqui e é mãe, né? Tá aqui, tá aprendendo pra ensinar pros filhos? Quem tiver crianças, tá? Tem meu filho aqui. No dia da dúvida, se quiser trazer a criança, colocar a criança, a Natália aí, ó. Professor, tá lendo assim. Eu vou avaliar a criança aqui. No dia da dúvida, vai me trazer, eu vou avaliar a criança. E eu mostro ao vivo pros professores o método, como que eu uso, o que eu faço, o que eu não faço, tá? Quem trouxer, inclusive, por exemplo, em um mês, a criança não tá lendo devagar, não lê palavras complexas. Eu consigo avaliar, passar uma atividade e ao final da formação a gente consegue ver o resultado dessa intervenção. Aí a mãe que pena em casa para aplicar, tá? Aí você que pena em casa para isso, perfeito. Então quem tem filho, no dia da dúvida, pode trazer a criança, que aí eu vou conversar, vou descontrair daquele jeito, lógico, né? Tudo tem seu tempo e vou avaliar a criança para ajudar vocês nesse processo. Esse é o propósito das turmas menores. Tá bom, pessoal? Queridos, então, o nosso, vocês vão receber pelo WhatsApp agora, até amanhã, tá? Vocês recebem agora, vocês não vão porque não tem mais ninguém para mandar. O cronograma certinho, nós iniciamos o cronograma de maneira muito religiosa ali no dia 24 e alternando sempre aula, dia de dúvidas, aula, dia de dúvidas, sempre às 8 e sempre 45 minutinhos de encontro, ok? Gente, é isso. Deus abençoe vocês. Deixa eu só ver se não ficou mais nenhum recadinho faltando eu entregar pra vocês. Fechou. É isso então. Deus abençoe, pessoal. Até mais.